iniciamos então, continuamos, dando continuidade aos trabalhos no primeiro workshop promovido pelo Joint Chapter e o Student Branch Chapter da Interezé. E agora nós temos a honra de convidar esse professor, esse jovem professor entusiasta que deu a origem desse workshop. E aí eu pedi a palavra para a Priscila, a nossa mestra de cerimônia, essa oportunidade de dizer essas poucas palavras que eu reputo como importante. A primeira palavra é dizer que na Universidade de Santa Maria, assim como em todas as universidades e instituições, existem professores e professores, alunos, funcionários e funcionários, como você sabe. E a minha função, e vocês viram hoje na minha fala da Interezé, que é fazer distinções para aquelas pessoas que realmente fizeram essa parte. O professor André, ele está iniciando um trabalho aqui em Santa Maria, na área de engenharia aeroespacial. É um tema desafiador, mas nós só vamos ter sucesso se nós tivermos professores entusiasmados, professores apaixonados, professores que, de fato, amam aquilo que faz. E quem ama aquilo que faz, transforma, faz melhor. Vocês já viram isso, que as pessoas que têm amor no coração, que são apaixonadas por aquilo que fazem, são loucas, fascinadas, elas transformam o mundo. E nós temos que reconhecer isso. Eu peguei esse exemplo e faço questão de deixar registrado isso no seu início, porque o professor André e todos vocês estão iniciando uma trajetória aqui em Santa Maria. E eu tenho a audácia, a arrogância, a prepotência de dizer a todos vocês, como um professor visionário, um pouco mais experiente, visionário no sentido de ser arrogante, de tentar enxergar aquilo que não aconteceu ainda, de dizer que se tiver pessoas entusiasmadas, e eu vou dizer para vocês o que é ter entusiasmo. Entusiasmo vem do grego, essa palavra entusiasmo vem do grego, quer dizer ter Deus dentro de si. E quem tem Deus dentro de si, os gregos eram politeístas e inventaram essa palavra para aquelas que tinham sucesso, aquele agricultor, aquele que era orador e era um grande orador, eles diziam, esse é um entusiasmado, entusiasta. Por quê? O Deus da oratória vivia nele. O Deus daquele outro que fazia a agricultura era entusiasmado da agricultura, porque o Deus da agricultura vivia nele. Os gregos inventaram essa palavra. E eu, com a minha reverência, digo a todos vocês, que está registrado aqui, como os plagianos gregos, que vivem Deus da era espacial, que vive no professor André. E por esse Deus habitá-lo, ele vai mostrar para todos nós. E vocês vão ser testemunha, e eu também, dessa minha previsão. Ele não sabia disso, não foi provado. Que esse Deus habitando nele, ele vai fazer coisas maravilhosas junto com todos vocês, como os gregos falavam que era politeísta, né? Se esse Deus habitar em vocês, o pessoal da aeroespacial, as transformações serão maiores.
Obrigado, professor André, por oportunizar todos nós a fazer esse evento histórico e vamos ficar agora todos nós saboreando dos ensinamentos e da tua experiência na área de modelagem, simulação e controle de aeronaves. Com a palavra. Em primeiro lugar, muito obrigado pelas bonitas palavras do professor Reis. Realmente me surpreendeu nada, foi combinado. Então, dando início aqui, né, à nossa discussão, vou primeiro falar da contextualização e como que vai funcionar, assim como aula. Então, cada 50 minutos eu vou realizar uma pausa de 10 minutos. Vocês podem fazer um break, conversar e tal. A ideia é que depois a gente retoma, como se fossem 4 aulas de 50 minutos. Esse aqui é um assunto bastante consolidado nos livros de engenharia aeronáutica. No entanto, eu fiz uma apresentação aqui mais breve, mais ilustrativa desses conceitos, exatamente para difundir a cultura aeronáutica e para motivar as pessoas a se importarem com o tema. Então, começando primeiro pelos formalismos, né? Minha formação, eu sou doutor pelo ITA, em Engenharia Eletrônica e Computação, área de Sistemas e Controle, com tutela ali com aeronáutica na parte de controle automático de voo. Eu sou mestre também pelo ITA, pela Engenharia Aeronáutica Mecânica, na área de Mecânica de Voo. E sou graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Maria. Experiência profissional, atualmente eu trabalho aqui na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Cachoeiro do Sul. De 2012 a 2014 eu trabalhei na Universidade Federal da ABC, professor de Engenharia Aeroespacial. Nos últimos tempos eu fui coordenador do curso de lá. Também tive uma época empreendedor, tive uma empresa em São Paulo que prestava consultoria para a parte de aeronáutica e espaço. Também fiz pós-doutorado no Departamento de Telecomunicações e Controle da USP, que foi a época que eu realizei essa consultoria também. Eu fui professor da Universidade de Morumbi por um ano, dava aula para as engenharias. E também trabalhei na Embraer de 2007 a 2008 no setor de desenvolvimento tecnológico, pesquisa e desenvolvimento. Falando sobre o nosso curso, em primeiro lugar, por que está em inglês? Porque isso aqui faz parte de um projeto bem maior, vai ser colocado legendas, e esse mesmo curso vai ser disponibilizado no YouTube, né, para o mundo inteiro. Então, é um curso tendo a pretensão de ser internacional. Faz parte das iniciativas de internacionalização da universidade, como foi discutido hoje pela manhã. Então, o objetivo geral é introduzir conceitos básicos de mecânica de voo e controle, como eu disse, muitos deles já presentes em livros textos, mas adiantando isso para vocês. E os objetivos específicos envolvem apresentar os principais conceitos da mecânica de corpo rígido aplicado a aviões, para introduzir o modelo aerodinâmico básico, apresentar simulações de malha aberta e de malha fechada de aviões e mostrar algumas leis de controle básico para aeronaves. Então, é um assunto altamente multidisciplinar que envolve o pessoal da parte de estruturas, aerodinâmica, propulsão, mecânica dos corpos rígidos, também mecânica dos corpos flexíveis, processamentos finais, teoria de controle, eletrônica. É uma área muito integrada. É um dos motivos também de ter sido escolhido. É uma das que mais possui mais interação dentro da engenharia aeronáutica. E hoje, engenharia aeroespacial. Então, qual que é a motivação para a gente tratar desse tema aqui? A mecânica de voo, por si só, é essencial para o desenvolvimento de qualquer veículo, aeronáutico ou espacial.
E, particularmente, o controle automático de voo que deriva da mecânica de voo, ele se tornou fundamental nos últimos anos. Então, aqui tem um breve histórico, não quero ser completo, e também é complicado em história a gente pontuar com precisão, mas tentando passar uma breve noção aqui. Hoje em dia nós temos principalmente sistemas eletrônicos, mas também já existiam pneumáticos, hidráulicos, mecânicos, e ainda existem para executar o controle automático de voo. E hoje é confundido com o fly-by-wire, que é a implementação elétrica e eletrônica do controle de voo. Então, as duas coisas às vezes são intercambiáveis. E falando um pouco do fly-by-wire, o primeiro avião não experimental que utilizou foi esse Avro, no Canadá, em 1958. Embora a gente veja isso como algo bem moderno, desde 58 já existiam aviões voando com isso. E o a primeira aeronave totalmente fly-by-wire com controle eletroeletrônico foi o módulo lunar da missão Apollo em 1964. Então, o primeiro veículo espacial a ter controle totalmente eletroeletrônico. E aqui tem um avião marcante para muitas coisas dentro da engenharia aeronáutica, que é o Concorde. Ele também foi marcante na parte do controle automático de voo. Ele é um dos exemplos mais famosos da larga aplicação e do quanto o controle automático de voo é essencial. Sem um controle de posicionamento automático do centro de massa, o Concorde não voava. Por quê? Porque como ele opera no regime subsônico e supersônico, o centro aerodinâmico, ele varia demais. E a única forma de garantir estabilidade mediante essas grandes variações do centro aerodinâmico é também movendo o centro de massa. Então, é um sistema de controle automático que fazia isso. Mais tarde, a tecnologia dele foi incorporada no avião Airbus A300, que voou pela primeira vez em 1974, também possuía um sistema de bombeamento de combustível para posicionar o centro de gravidade. E a Airbus, devido a toda a excelência tecnológica, se tornou líder na questão de controle automático de voo. E ela incorporou isso na família A320, desde 1993, que é considerada uma das famílias de aviões comerciais mais completa em termos eletrônicos que existem. A Boeing é tradicionalmente menos aplica menos controle automático de voo. A Airbus é mais intensa nisso. E hoje em dia virou uma febre total. Esse piloto automático é parte de qualquer avião de longa distância, até mesmo aviões de média distância, como o Embraer 190. Isso alivia a carga em cima do piloto e torna os aviões mais confiáveis. E também existe algo muito comum hoje em dia, que é o aumento de estabilidade. Aviões de caça têm esse sistema como praticamente essencial, eles são naturalmente instáveis, eles só conseguem ser estabilizados por uma malha de controle automático. E também serve para melhorar a operação dos aviões, fazendo com que o piloto se sinta melhor, fazer ele operar um avião ruim pensando que é um avião bom. É como se o pessoal da aerodinâmica e da propulsão entregasse um avião meio torto e o controle desse afinado nesse avião. E devido a isso, empresas muito tradicionais, como a Boeing, Airbus e Embraer, já estão inserindo engenheiros de controle automático de voo no próprio projeto conceitual do avião, para já começar o projeto dele junto com a estrutura, com a aerodinâmica, com os aspectos de fabricação, etc. Então, se tornou parte essencial dos aviões atualmente. E só para finalizar essa parte de continuação, uma das maiores aplicações de controle automático de voo nos últimos anos são os aviões não tripulados. Sem o controle automático de voo, os aviões são infactíveis, só realizam voo visual. Para realizar voo fora do campo visual, é necessário o controle automático de voo. Então, aqui um breve resumo do conteúdo desse nosso mini curso. Está dividido em 6 partes. Primeiro, equações de movimento, depois, modelo aerodinâmico, depois, o modelo de avião conceitual,
A seguir, a análise da mecânica de voo, de um avião exemplo. E por último, uma breve discussão sobre controle automático de voo. Então, iniciando aqui pelas nossas equações do movimento, me desculpe se parecer mais pesado, às vezes o engenheiro de controle ele só quer saber das equações finais. No entanto, como eu vou mostrar no final aqui do dia, sem o conhecimento das equações básicas do movimento, o que elas significam e as origens físicas delas, nós podemos fazer controles totalmente irrealistas. O matemático ele tem a tendência de projetar o controle mais sofisticado que tem, usando teoria de análise funcional, várias técnicas de otimização, etc. Mas se nós compreendermos direitinho a física do avião, nós podemos gerar controles extremamente simples que têm um impacto gigantesco no resultado final. E é uma das coisas que eu vou mostrar aqui. Então, feito esse parênteses para motivar a matemática que vai vir, eu inicio como qualquer aula de mecânica analítica deve iniciar, definindo sistemas de referência. Então, no geral, nós temos dois: um sistema inercial fixo em algum lugar e um sistema móvel fixo no corpo. Na mecânica de voo, nós costumamos assumir a superfície da Terra como um referencial inercial, mas se o avião vai voar distâncias maiores, pode ser necessário usar o centro da Terra, não mais a superfície da Terra. E se ele vai voar distâncias maiores, ou por tempo maiores ainda, além de estar fixo no centro da Terra, a gente pode colocar ele apontando para alguma estrela fixa. Então, nós, para fins de simplicidade, vamos assumir que o nosso sistema inercial é fixo na superfície da Terra. E o sistema do corpo vai ser fixado dessa maneira: o eixo longitudinal coincidente com o eixo longitudinal do avião, eixo transversal coincidente com o transversal do avião e eixo Z apontando para baixo. E vocês me perguntam, por que na física a gente estuda o eixo Z para cima e aqui a gente usa o eixo Z para baixo? Uma simples convenção, porque na aeronáutica as variáveis de interesse sempre estão abaixo do avião, não assim. Mais ou menos isso. Então aqui tem a explicação detalhada desse material vai ser disponibilizado mais tarde. Então a explicação detalhada do que eu falei está aqui, né, a definição dos dois sistemas. Só uma observação: esse sistema inercial fixo na superfície da Terra às vezes é chamado de NED, que é a abreviatura de North East Down, um eixo apontando para o norte, outro apontando para o leste, outro apontando para baixo. Aí o que eu vou resumindo também é o sistema de coordenadas do corpo. E agora falando um pouquinho sobre como orientamos o avião em relação ao nosso sistema inercial. Como nós estamos no espaço tridimensional, a melhor forma de representar a orientação do corpo com respeito ao outro é a partir de uma matriz de transformação de coordenadas, lá na ordem linear, que vai transformar um vetor qualquer do sistema inercial em um vetor qualquer do sistema do corpo, que na verdade são 9 cossenos dos ângulos que cada eixo do corpo faz em relação aos eixos do sistema inercial. Então, em álgebra linear, isso é muito bem discutido. É a forma mais intuitiva, mais geral de representar a orientação espacial do corpo em relação ao outro. E a gente chama isso de matriz de cossenos de vetores. No entanto, a forma padrão da aeronáutica são os ângulos de Euler, que são 3 ângulos sucessivos que fazem com que a rotação do sistema inercial seja coincidente com o sistema de coordenadas do corpo. Então, são 3 rotações elementares. A primeira é realizada em torno do eixo Z inercial, que está aqui na cor preta, de um eixo do ângulo psi. Depois é realizada uma rotação de θ ao redor do eixo Y, aqui em vermelho, do sistema intermediário. E depois é realizada uma rotação de φ ao redor do eixo azul, aqui no sistema final. Então a gente parte do sistema inercial, realiza 3 rotações, quaisquer, e matematicamente o Euler comprovou que isso é genérico, exato, e é uma forma completamente autoconsistente de realizar a orientação espacial do objeto com respeito ao outro. E na aeronáutica, esses ângulos são chamados de rolamento, arfagem e guinada. Guinada é o ângulo psi
de rotação do corpo do eixo Z do sistema inercial. A arcagem é o ângulo θ de rotação ao redor do eixo Y do sistema intermediário, seria o ângulo ao redor, rotação ao redor da asa do avião. E o rolamento é o eixo de rotação, é o ângulo de rotação ao redor do eixo longitudinal do avião. Então, tem uma interpretação bem intuitiva desses nossos 3 ângulos. Então, continuando aqui a nossa discussão matemática, esses 3 ângulos, para quem é de robótica, sabe que eles definem matrizes de rotação elementares ao redor de 3 eixos. Então, aqui a matriz de rotação elementar ao redor do eixo X, do eixo Y, do eixo Z. São representados por essas formas aqui. Então, a primeira matriz do eixo φ, do ângulo φ ao redor do eixo X, ângulo θ ao redor do eixo Y, ângulo psi ao redor do eixo Z. A partir dessas 3 rotações elementares, a gente consegue obter a matriz de rotação total. A primeira rotação de psi ao redor do eixo Z, segunda rotação de θ ao redor do eixo Y, terceira rotação de φ ao redor do eixo X. Multiplicando as 3, chegamos na matriz completa aqui de transformação de atitude entre o sistema inercial e o sistema do corpo. Aquela mesma matriz de questões de vetores que eu mostrei no início, só que eu não apresentei a estrutura interna dela, que é essa aqui. E lá na álgebra também a gente lembra que é uma matriz ortogonal, a inversa dela é a própria transposta. E para que serve a inversa? Para a gente inverter a transformação. Por definição, ela converte do sistema inercial para o corpo, invertendo a matriz, a gente converte do corpo para o inercial. Continuando aqui a nossa discussão sobre definições, nós já definimos sistema de coordenadas do corpo, sistema de coordenadas inercial, ângulo histórico, matriz de atitude. Agora vamos definir os aspectos do nosso corpo específico, aqui do nosso avião. Então, assumindo o eixo de corpo, o sistema de referência do corpo, vamos definir aqui as principais superfícies de controle do nosso avião. Então, para quem está iniciando na aeronáutica, nós temos o estabilizador horizontal, estabilizador vertical, a asa. E daí na asa nós temos os 2 ailerons, a semiasa esquerda e a semiasa direita. No estabilizador horizontal nós temos os 2 profundores. E no estabilizador vertical nós temos o leme. Então, são as 3 superfícies básicas de controle de um avião com configuração padrão. A gente chama essa configuração tradicional, que é uma asa, a empenagem horizontal separada da empenagem vertical. Existem configurações mais exóticas, como por exemplo a asa voadora, empenagem V, empenagem T, V invertida, etc. Essa aqui é chamada configuração tradicional. Agora, agregando mais detalhes aqui nas nossas definições, chamamos de ΔE o ângulo de deflexão do profundor, ΔA o ângulo de deflexão do aileron, ΔR o ângulo de deflexão do leme. Aqui eu fiz o ΔA, mas antes de disponibilizar o corrijo. O ângulo do profundor é assimétrico em ambas as extremidades. O ângulo de deflexão do aileron é antissimétrico, porque ele precisa provocar o rolamento do avião. E eles vão provocar o seguinte: a deflexão do profundor vai provocar um movimento de arcagem do avião, subida ou descida nessa direção, a partir do momento de arcagem, que é esse momento M. A deflexão antissimétrica do aileron vai provocar um movimento de rolamento, que é esse momento de rolamento aqui, L. A deflexão do leme vai provocar um movimento de guinada, a partir desse momento de guinada L. Então, L em relação ao eixo X do corpo, N em relação ao eixo Y do corpo, N em relação ao eixo Z do corpo. Agora começa a aparecer a utilidade de definir aquele sistema de eixos coordenados. Continuando as nossas definições, nós temos a velocidade angular de rolamento, que chamamos de P, ao redor do eixo X do corpo. A velocidade angular de arcagem, que chamamos de Q, ao redor do eixo Y do corpo.
e a velocidade angular declinada, que chamamos R, ao redor do eixo Z do corpo. Então, indo ainda mais longe das nossas definições, nós temos a decomposição de forças. Força X aerodinâmica, Y aerodinâmica e Z aerodinâmica alinhadas ao longo do eixo do corpo. Então, o que a gente fez aqui? O passo básico da mecânica de qualquer corpo rígido, que é identificar as forças, identificar os momentos, identificar as velocidades angulares, decompor essas forças, esses momentos e essas velocidades em um sistema de coordenadas. Então, esse é um passo básico da mecânica newtoniana. E para o caso do avião, a gente tem o passo adicional de dizer quem são os agentes aerodinâmicos que geram esses momentos que atuam sobre o corpo. Então, aqui tem a descrição detalhada do que eu falei. E agora, vamos um pouco mais longe. Aquela decomposição de forças e momentos foi realizada no sistema de eixos do corpo. Existe um outro sistema de eixos, também extremamente útil, que a gente chama de sistema de eixos aerodinâmicos. E ele tem uma definição um pouco mais abstrata do que do corpo. Enquanto o corpo está fixo em relação a pontos tangíveis do avião, o sistema aerodinâmico não. Ele é um sistema que se move o tempo todo. A única coisa que conhecemos é sua origem. Tanto o sistema do corpo quanto o aerodinâmico tem origem procedente do centro de massa do avião. Mas as direções do sistema aerodinâmico são as seguintes. O eixo X aerodinâmico está alinhado com o vetor velocidade do centro de massa. Então, o vetor velocidade do centro de massa sempre está decomposto de maneira completa sobre o eixo X do eixo do sistema aerodinâmico. E daí nós temos o eixo Z, que tem a seguinte definição: ele está contido no plano de simetria longitudinal do avião e é perpendicular ao eixo X. E nós temos o sistema Y, o eixo Y, completando o sistema dextrógeno, o sistema de mão direita. Esse nosso novo sistema de eixos, ele define dois ângulos altamente importantes dentro da aeronáutica, que são o ângulo de ataque alfa e o ângulo de deslizamento beta. Em inglês é o angle of attack e o side sleep angle. Aqui nós temos uma ilustração bidimensional desses dois ângulos, dada a importância deles, convém a gente falar com um pouco mais de atenção. O ângulo alfa é medido num plano longitudinal entre o vetor velocidade do avião e o eixo X do sistema de coordenadas do corpo. O ângulo beta já é medido num plano superior. Então aqui nós temos o avião visto de cima, aqui o vetor velocidade, o eixo X do sistema do corpo. Então o ângulo de derrapagem ou de deslizamento vai ser medido lateralmente em relação ao vetor V. Perceba que tanto alfa quanto beta são referenciados com respeito à velocidade. A medida inicia na velocidade vai até o eixo. Nos dois casos. Continuando a discussão e voltando aqui, nós temos esses vetores bem destacados em roxo, vetor L, vetor Y, vetor D. São as forças mais importantes que atuam no avião. L é a força de sustentação, D é a força de arrasto, Y é a força aerodinâmica lateral, que atuam ao longo dos eixos do sistema de coordenadas aerodinâmico. Então é por isso que a gente define o sistema aerodinâmico, porque é nele que as forças aerodinâmicas estão decompostas. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Sim, tem mais detalhes. Seguimos a nossa definição de variáveis de movimento. Nós temos as variáveis U, V e W. Quem são U, V e W? É a decomposição do vetor velocidade do centro de massa ao longo dos eixos do sistema de coordenadas do
corpo. Então, o VW, decomposição da velocidade do centro de massa ao longo dos eixos do corpo. Então, tudo isso está detalhado aqui. E agora as relações matemáticas. V é o módulo do vetor de velocidade, então, simplesmente determinado por essa equação bem conhecida a partir das três componentes escalares U, V e W. Aqui a definição matemática do ângulo de ataque, arco tangente da velocidade W sobre a velocidade U, e beta, arco seno da velocidade V sobre a velocidade total. Então, são as transformações que a gente usa para converter o sistema aerodinâmico para o sistema do corpo. Antes de seguir em frente, eu vou fazer um resumo aqui do que já foi discutido. Definição de todos os sistemas de coordenadas principais do movimento. Definição do vetor de velocidade do corpo e das suas decomposições. Definição da atitude do avião e da matriz e dos ângulos que a representam. Agora, para finalizar, é a forma como tudo isso se relaciona, que está aqui, e continuando, agora, para completar a parametrização do movimento, é como as velocidades angulares se relacionam com os ângulos. Na física básica, a gente tende a pensar que as velocidades angulares são simplesmente derivadas de ângulos. Aqui, nos ângulos de Euler, não é bem assim. A gente tem que transformar, por uma transformação não linear, as taxas de variação angular em velocidades angulares propriamente ditas. Por quê? Porque as taxas de variação de ângulos são medidas em um sistema e as velocidades angulares são medidas em outros. Então a gente acaba chegando a uma matriz de um sistema de equações não linear que transforma as derivadas dos ângulos de Euler para as velocidades angulares do sistema do corpo. Isso que está colocado aqui a gente chama de cinemática de rotação. É a forma como nós geramos as derivadas dos ângulos de Euler a partir das velocidades angulares. Como é feito em física básica, vocês têm a velocidade e tiram o ângulo a partir de uma equação diferencial. Só que nesse caso tem uma transformação linear dentro desse processo. Agora, continuando a nossa discussão de cinemática, além de ter a cinemática de rotação, nós temos a cinemática de translação. A de rotação envolve os ângulos, a de translação envolve as velocidades e deslocamentos. Então, aqui nós temos x0, y0, z0, que é o quê? As coordenadas do centro de massa do avião com respeito ao sistema de coordenadas inercial fixo na Terra. Então, isso aqui é como a trajetória evolui no tempo a partir das velocidades de translação decompostas no sistema do corpo. Então, a gente tem que converter o sistema do corpo para o sistema inercial usando aquela matriz anterior. Então, é para isso que serve a matriz de atitude, para converter variáveis do corpo para o sistema inercial, que é onde nós efetivamente visualizamos o movimento. Aplicando a transformação matricial, nós chegamos nessas equações aqui envolvendo as velocidades U, V e W e os ângulos de Euler, para os deslocamentos horizontais e também para o deslocamento vertical da altitude do avião. Então, dando nome às variáveis: deslocamento horizontal x, y, deslocamento vertical h, que é altitude. Agora, a mesma equação escrita no sistema de coordenadas aerodinâmico ao invés do sistema do corpo. Então, nós só precisamos definir também a transformação de coordenadas aerodinâmica para conhecer as mesmas equações de cinemática, mas dessa vez escrita em relação ao vetor, à velocidade total V e os ângulos alfa e beta. Então, aqui em 28 minutos, a gente evoluiu no seguinte sentido: definimos todas as principais variáveis do movimento do avião, todas as principais forças, todos os principais momentos e apresentamos as equações de cinemática de rotação e cinemática de
translação. Pelas leis de Newton, o que falta para a gente fechar o nosso cálculo? As equações de dinâmica de rotação e dinâmica de translação, que relacionam forças e momentos com as velocidades. Então, é o nosso próximo passo. Só que antes de dar esse próximo passo, uma revisão aqui da equação de mecânica analítica, quem faz mecânica geral, dentro da engenharia mecânica, provavelmente conhece essa equação aqui, que é como a gente transforma a derivada do vetor de um sistema girante para um sistema inercial fixo. Ou dois sistemas girantes quaisquer entre um e outro. Então, a derivada do sistema inercial é igual a derivada do sistema girante mais essa transformação de produto vetorial que envolve a velocidade angular do sistema girante. Para que é necessário isso? Porque a segunda lei de Newton, tanto da rotação quanto da translação, pede que o sistema de referência do movimento seja inercial, ou seja, não pode girar. A gente só pode escrever o movimento lá. E como nós fizemos a decomposição do movimento do sistema do corpo e do sistema aerodinâmico, que são sistemas girantes, quando vamos calcular as equações de dinâmica pela lei de Newton, a gente vai ter que usar essa equação para fazer a correção de rotação do sistema não inercial. Então, um fundamento da mecânica analítica que é essencial dentro da mecânica de corpos rígidos, aplicável tanto a um avião quanto a um satélite. Inclusive, vem dessa generalidade a integração da aeronáutica e do espaço, que boa parte do conhecimento utilizado em uma é diretamente aplicado na outra. Esse aqui é um deles. Então, feita a sua observação sobre a transformação dos vetores, temos a famosa lei de Newton, derivada da quantidade de movimento linear, igual a somatória de todas as forças externas, escrita em um referencial inercial. Esse aqui é a quantidade de movimento angular, aqui o somatório das forças externas. E agora, um detalhamento geral, um resumo de tudo que a gente viu anteriormente. Velocidade do corpo escrita no sistema do corpo, velocidade angular escrita no sistema do corpo, gravidade escrita no sistema inercial, tração escrita no sistema do corpo, força aerodinâmica escrita no sistema do corpo. Então, cada vetor está escrito no sistema, a gente vai ter que fazer várias conversões para poder aplicar aqui na lei de Newton. Eu costumo dizer sempre nas aulas que a lei de Newton não é uma equação, ela é um método. Ela diz um método de resolução de problemas, não é só aplicar ela. A gente tem todo um passo, todo um procedimento anterior que envolve detalhar quem são todas as variáveis e definir todos os sistemas de referência. Por isso que a gente fez tudo aquilo anteriormente. Então, pegando toda essa quantidade de informação, substituindo finalmente na lei de Newton, a gente chega nessa expressão aqui. E percebe que aqui eu já estou usando a transformação de sistemas girantes, porque o vetor de velocidade está decomposto no sistema do corpo, que é girante. E eu tenho que derivar em relação ao inercial. Então eu preciso fazer aquela transformação envolvendo o produto vetorial. Aqui eu também considero a massa constante, que eu desprezo a perda de massa do avião ao longo do voo. E tudo isso vai ser igual ao somatório de forças. Força de tração, força aerodinâmica e força-peso convertida para o sistema de coordenadas do corpo. E vai dar esta expressão escalar aqui. As derivadas das velocidades escritas no sistema do corpo, produto vetorial de transformação das velocidades de rotação, força propulsiva, força aerodinâmica, força-peso. Então percebe que a força propulsiva está apontando no sentido do eixo X do avião, a força aerodinâmica está nos três eixos do avião e força-peso está no eixo Z do sistema de coordenadas inercial. Fazendo esse movimento, a gente chega nessa equação matricial que decomposta vira isso aqui. Então, isso aqui se chama equação de dinâmica de translação escrita no sistema de coordenadas do corpo. O que ela significa? O desmembramento da segunda lei de Newton para o comportamento
das 3 componentes de velocidade do avião decompostas no sistema do corpo. Alguém pode dizer, por que foi decomposta a velocidade do sistema do corpo e não diretamente no inercial, que é onde o movimento realmente ocorre? Porque a aerodinâmica depende das velocidades desenhadas no corpo. Então é por isso que a gente precisa escrever as velocidades dessa forma e não no sistema inercial. E aqui temos os efeitos de acoplamento de rotação e translação. Aqui nós temos força propulsiva, força aerodinâmica e força peso. Se olharmos de um ponto de vista analítico, do geral para o específico, as explicações não são tão complicadas de se entender. Aqui eu tenho a transformação das equações do sistema do corpo para o sistema aerodinâmico. Eu posso escrever tanto no sistema de coordenadas quanto em outro. Então aqui eu apliquei aquelas transformações de seno, cosseno e tangente para escrever essas mesmas equações daqui em um segundo formato, que é esse aqui. Por que eu uso esse formato que é muito mais complexo do que o primeiro? Por que eu não me contento e não fico nesse formato aqui? Por que eu tenho que vir para esse formato das equações? Envolve as mesmas forças e as mesmas variáveis. Só que agora, a força aerodinâmica está decomposta da forma tradicional, em sustentação, arrasto e força lateral, que são as forças tradicionais da aerodinâmica. Naquele formato anterior, elas estavam decompostas no sistema do corpo, que não é uma forma tradicional da aerodinâmica. E outra coisa, lá as velocidades estavam decompostas em U, V e W. Aqui elas estão decompostas em velocidade total, ângulo de ataque e ângulo de derrapagem, que são as variáveis que realmente impactam na hora de calcular as forças e os momentos aerodinâmicos. Então, é a aerodinâmica dizendo para a mecânica a melhor forma de escrever as equações. Então, aqui começa a ocorrer a distinção entre escrever as equações para um avião ou escrever para um corpo rígido qualquer. Aqui, a aerodinâmica vai nos dizer como escrever as equações, tal como ocorre aqui. Agora, dando continuidade, foram completadas as equações de dinâmica de translação. Então, para terminarmos nossas equações, faltam as equações de dinâmica de rotação. De novo, chamamos o nosso amigo Newton, agora escrevendo a sua segunda lei para o movimento de rotação. Derivada da quantidade de movimento angular igual ao somatório de momentos externos que atuam sobre o corpo. Esta multiplicação I vezes ômega é feita pelo tensor de inércia e pela velocidade angular. É uma equação bem consolidada para calcular a quantidade de movimento angular de um corpo rígido. Se ele fosse flexível, a história ia ser um pouquinho mais complicada, mas vai ser parecida. Então, só desmembrando as variáveis, somatório dos momentos, derivada da quantidade de movimento angular, matriz de inércia ou tensor de inércia. Novamente, como a velocidade angular está escrita no sistema do corpo, e o sistema do corpo é girante, então nós temos a rotação da própria rotação. E daí aqui nós temos o desmembramento da equação, derivando o movimento angular do sistema do corpo e aplicando a transformação de rotação aqui, gerando esses termos iguais ao somatório dos momentos externos. Daí chegamos nessa famosa equação, que é conhecida como equação de Euler da mecânica de rotação do corpo rígido. Lá na Física 1, a gente estuda o quê? Momento de inércia vezes aceleração angular igual ao somatório de momentos. Aqui a gente tem esse termo adicional. Por quê? É um termo derivado do fato do movimento ser tridimensional e o sistema tridimensional estar girando em relação ao sistema inercial. No movimento bidimensional, o próprio sistema no qual nós medimos o movimento é inercial, então não precisa dessa informação. Mas aqui, no caso tridimensional, ela é necessária. E é isso aqui que traz o acoplamento
de todas as rotações do nosso avião, do navio também. Todas as velocidades angulares estão sendo cruzadas aqui por esse produto vetorial. Então, aquela equação desmembrada na forma escalar resulta disso aqui. E aqui tem uma aproximação. Nós consideramos o avião longitudinalmente simétrico, seja o lado esquerdo igual ao lado direito, de modo que a gente cancela 4 termos aqui na matriz da inércia. Quem estuda mecânica dos sólidos entende muito bem esse detalhe aqui. Então, a matriz vai ficar um pouco mais simples, a gente vai precisar invertê-la, e como ela está no formato mais simpático, a inversa vai ficar um pouco melhor. E aqui nós temos os termos de acoplamento das velocidades angulares e aqui os momentos. Quem é o momento resultante? Aqueles que eu defini lá atrás. O momento de rolamento L, o momento de arfagem M e o momento de guinada N. E aqui nós temos o momento propulsivo, que é a força propulsiva desse seu respectivo braço de alavanca atuando no avião. Desenvolvendo aquela matriz inversa, nós chegamos nessa expressão aqui. Então aqui tem os termos da matriz inversa, detalhados aqui pelos momentos de inércia. Aqui nós temos os momentos aerodinâmicos. E aqui nós temos os termos de acoplamento da rotação provocada pela rotação do sistema de coordenadas. Então aqui tem velocidade de rolamento, de arfagem, de guinada. Todas acopladas entre si. O rolamento está acoplado com a arfagem e a guinada. A arfagem está acoplada com o rolamento e a guinada. A guinada está acoplada com a arfagem e o rolamento. Então, tudo no avião, toda a dinâmica de rotação do avião está acoplada, toda ela está interligada. E perceba que quem faz a interligação são exatamente os termos cruzados da matriz de inércia. Se a gente tivesse um avião perfeitamente simétrico, além de ter simetria longitudinal, tivesse simetria transversal, a gente teria esse termo aqui igual a zero, e boa parte dos cruzamentos inerciais aqui iriam desaparecer. Mas, no avião geral, a gente tem as dinâmicas bastante acopladas. Mais tarde, vou fazer alguns exemplos numéricos, isso aí vai ficar bem evidente. Enfim, finalizamos a parte de mecânica analítica. Num curso normal, isso ali dá umas 2 semanas de aula. A gente vê com muita calma a definição de cada uma das transformações, de cada uma das matrizes, fazer listas de exercícios, etc. Mas como aqui é uma palestra de divulgação, a gente faz uma apanhada mais geral, indicando onde encontrar a informação para algum autodidata que queira estudar sozinho. Enfim, o que foi feito anteriormente? Definidas todas as variáveis do movimento do avião em 3 sistemas de coordenadas possíveis, o inercial, o aerodinâmico e do corpo. Foi definido tanto a rotação quanto a translação, foi calculado tanto a cinemática quanto a dinâmica, ou seja, todas as equações possíveis para descrever o movimento. Só que falta o quê? Falta saber quem são as forças e os momentos que atuam, como eles se comportam, de onde eles vêm, como calculamos eles. Então, nós precisamos do quê? De um modelo aerodinâmico para encontrar as forças aerodinâmicas e de um modelo propulsivo para encontrar as forças propulsivas. Então, parte do trabalho do engenheiro de mecânica de voo é conversar, ir atrás dos especialistas em aerodinâmica, ou ele mesmo se especializar nisso, para encontrar o modelo aerodinâmico daquele avião específico. Uma coisa não existe sem a outra. Então, aqui eu vou apresentar um dos modelos aerodinâmicos mais clássicos, que é o mais utilizado na mecânica de voo, que é os coeficientes aerodinâmicos. Então, nós definimos a pressão dinâmica, é a mesma lá da física 12, da equação de Bernoulli, que é o meio de ρ ao quadrado, ρ é a densidade do ar. E, a partir dela, nós criamos 6 coeficientes adimensionais. Isso aqui tem a unidade de pressão, se nós multiplicarmos por área, vira unidade de força. Se nós multiplicarmos por volume, vira unidade de
momento. Então, nós vamos criar a área de referência da asa, a corda de referência da asa e a envergadura da asa, e vamos criar 3 parâmetros de adimensionalização. O primeiro parâmetro de adimensionalização é a pressão dinâmica multiplicada pela área da asa, que vai dar a unidade de força. O segundo parâmetro é pressão dinâmica, área da asa e envergadura da asa, que vai dar a unidade de momento. O terceiro, pressão dinâmica, área da asa, corda média dinâmica da asa, que também vai dar a unidade de momento. Então, usando o fator de adimensionalização de força, nós criamos o coeficiente de sustentação, de arrasto e de força lateral, a partir das forças de sustentação, de arrasto e lateral. E a partir desses 3 coeficientes, desses dois aqui, de adimensionalização de momentos, nós geramos coeficiente de momento de rolamento, coeficiente de momento de arfagem e coeficiente de momento de guinada, pela adimensionalização dos 3 respectivos momentos. Por que a gente usa esses coeficientes adimensionais? Para que a gente possa entender uma asa sem necessariamente se preocupar com as suas dimensões, para que um modelo em escala de uma asa gere resultados compatíveis com o modelo real, para que a gente se preocupe com a geometria e não necessariamente com o tamanho. Então, aqui a definição dessas variáveis, para quem ainda não está habituado, então sejam apresentados com elas. A área média de referência, a área de referência definida por uma asa trapezoidal projetada no plano longitudinal, no plano lateral. E aqui a corda média dinâmica está relacionada com a posição na qual a força resultante atua na asa, e a envergadura da asa é simplesmente o comprimento de ponta a ponta. Já perceberam a quantidade de hipóteses específicas que a gente fez aqui? Avião com configuração tradicional, asa trapezoidal, plano de simetria, sistema inercial fixo na Terra. Então, todo modelo é uma série de simplificações muito grande. Como dizia o meu orientador de doutorado, muito mais importante que saber as equações é conhecer as hipóteses que simplificam elas, as hipóteses nas quais elas são obtidas. E aqui estejam apresentados também com as famosas derivadas de estabilidade e derivadas de controle aerodinâmico, que é simplesmente o que é uma definição matemática. Uma vez encontrados os coeficientes aerodinâmicos, nós podemos fazer uma expansão de série de Taylor a partir das derivadas parciais com respeito às variáveis aerodinâmicas e as variáveis de controle do avião. Quem são as variáveis aerodinâmicas? Aquelas que eu defini lá atrás, as velocidades angulares e lineares. E quem são os controles? Simplesmente o aileron, o profundor e o leme. E as derivadas parciais a gente faz por quê? Porque a série de Taylor exige. E por que a gente usa a série de Taylor? Para linearizar o modelo aerodinâmico que naturalmente é não linear. Então a gente lineariza o modelo aerodinâmico em torno do ponto de operação a partir dessas derivadas parciais aqui, advindas da expansão em série de Taylor. Nós sempre temos que considerar um ponto de referência que a gente chama de ponto zero. Então, quando vocês enxergam o manual aerodinâmico CL0, CD0, CL0, quer dizer o quê? Os coeficientes aerodinâmicos calculados para uma condição de referência. Então, aqui nós temos a definição: coeficiente aerodinâmico derivado com respeito a um estado é a derivada de estabilidade, coeficiente aerodinâmico derivado com respeito ao controle é uma derivada de controle. Então, esse aqui é o nosso famoso modelo aerodinâmico a partir de sistemas lineares por derivadas de estabilidade e derivadas de controle. Nada mais do que uma expansão em série de Taylor de algo não linear e altamente complexo que é aerodinâmico. Aqui, só vou fixar o intervalo tendo uma parte lógica, que além de ter as derivadas de
as derivadas, os coeficientes aerodinâmicos precisam ser adimensionais, as derivadas também precisam ser. Então, como a gente vai dividir por tempo, eu preciso inserir aqui parâmetros de adimensionalização do tempo também, quando as derivadas envolvem velocidades angulares ou taxas de variação angular. Então, esta aqui é a definição do nosso sistema, do nosso modelinho aerodinâmico, que depende das derivadas de estabilidade, derivadas de controle e do ponto de operação, válido somente para pequenas perturbações do nosso voo. Que no final das contas resulta nessa expansão aqui, que eu vou discutir mais detalhadamente depois do intervalo, quando eu falar aqui da modelagem aerodinâmica e apresentar os resultados do modelo específico que eu tenho. Então, termina aqui a nossa primeira parte.